Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, né, agradecendo essa oportunidade maravilhosa. Agradeço a presença dos meus irmãos encarnados que estão aqui presentes e a grande legião de irmãos encarnados que estão nos assistindo e apreciando um pouco das nossas palavras. Não só a mim, mas com a de vocês também em pensamento, naquilo que vocês estão vibrando, que eu sei que é positivo. Agradecemos esse dia maravilhoso, com todas as bênçãos, com todas as graças, pelas nossas vitórias, por aquelas derrotinhas que nós tivemos nos nossos dias, que é o que nos engrandece. Gratidão à Falange de Ramatiz, que nos assiste nesse momento e nos conforta a todo instante. Bem, meus irmãos, hoje vamos bater um papo a respeito do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeito. Em toda a trajetória do homem, tudo que ele busca em sua vida, tudo que ele realiza, ele busca uma certa perfeição, um aprimoramento daquilo que ele está fazendo. Um atleta, ele treina, vai ficando cada vez mais perfeito, mais rápido, mais eficaz, né? O engenheiro estuda, ele vai ficando mais perspicaz, melhora os seus cálculos, o psicólogo melhora a sua forma de atendimento, o advogado trabalha de formas diferentes, sempre para alcançar uma perfeição, sempre para atingir um patamar a mais. E no Espiritismo, né, nós, quanto médico, quanto ser humano, também buscamos isso. Todo ser humano busca uma perfeição, se tornar um ser humano cada vez melhor. Se tornar um ser humano mais afável, mais paciente, mais introspectivo com ele mesmo, né, consigo mesmo, e com todos os nossos irmãos que estão presentes ao nosso redor, e também com a nossa espiritualidade. Porque, por mais que a gente não lembre do nosso passado, da nossa vida pretérita, o que acontece? Ela vai estar lá, né? E eu tenho esse passado, seja aqui quanto encarnado e principalmente desencarnado, que ele é muito longo. São várias reencarnações que nós tivemos para chegarmos até aqui. Graças a Deus, né? Graças à benevolência divina e maravilhosa, nós chegamos até aqui esse momento, com esse presente dessa encarnação que aqui estamos vivenciando e compartilhando uns com os outros. Então, a característica da perfeição vem em cima de São Mateus, no capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não faz isso também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Não fazem os mesmos os pagãos? Sede, pois, outros perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí, aqui no Evangelho, né, será que realmente nós podemos ser tão perfeito quanto o mais celestial, o nosso Pai Celestial? Será que a criatura pode chegar ao nível do Criador? Será que nós temos limite para essa nossa evolução, para esse nosso crescimento, para essa nossa melhora? Né? Então, naquela época que Cristo pregou essas palavras, né, que depois foi retratado por São Mateus, no Evangelho, o que acontece? Ele falava por parábola, porque o homem daquela época, desculpa a conotação, não é pejorativa, mas sim, ele era medíocre, mediano. Ele não tinha uma percepção tão ampla e tão vasta como nós temos hoje, de facilidade de entendermos as coisas, para poder entendermos um pouco mais o que é essa caridade, essa perfeição que a gente tenta e busca para o nosso melhoramento interno, para se tornar um ser humano um pouco melhor e mais próximo de Deus, mais próximo do Pai, mais próximo da nossa caridade, da nossa evolução. A gente sabe que até esses dias o Paulo fez uma apresentação que é no Buscai e Achareis. E lá tem uma frase, um pequeno parágrafo, que vocês me permitem, vou ler aqui agora, que fala o seguinte, que
a nossa evolução é tão pequena numa encarnação, no nosso crescimento, que por muitas vezes, para alguns encarnados, essa percepção é muito pequena, para outros é um pouco maior. E para alguma minoria muito pequena, muito diminuta, essa percepção é ainda maior, porque estão num outro grau, não estão num outro patamar. Né? Nós, a grande maioria, estamos num nível que a nossa percepção vai ser pequena, porque ainda nós somos muito arraigados aos nossos vícios materiais. Continuando. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Essa preposição, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir essa perfeição absoluta. Se a criatura fosse dada a ser tão perfeita como o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas o homem a quem Jesus falava não compreenderam, né, a nuance, essa nuance, porque ele se limitou a apresentar um modelo e dizer-lhe para se esforçassem pelo alcançar, que se esforçassem pelo alcançar. Nós temos essa busca constante, diária, né? Nós temos essa busca como meta, numa linguagem popular, né, seria aquela cenoura que você coloca na frente do cavalo que vai estimulando, né, para que ele possa desenvolver uma grande velocidade. E a hora que eu miro essa perfeição do nosso Pai, do nosso Criador, eu procuro me esmerar para me tornar um homem melhor, um ser humano melhor. Não perfeito, tão perfeito quanto o Pai, mas sim um pouco melhor do que eu fui ontem. E eu estou falando ontem, do meu passado, do dia de ontem, né? E também da minha vida pretérita. Porque nós temos que ter essa consciência que não somos anjos, que nós temos muitas limitações, que nós temos muito que crescer ainda. Né? Então, nós temos que nos melhorar a cada dia, a cada momento, a cada pensamento que a gente tem. A cada atitude que a gente tem, cada vez que eu nego assistência ao meu irmão, ao meu necessitado, será que eu estou me aproximando ou estou me afastando a Deus? E agora ficaria uma pergunta, né, que depois a gente vai tentar responder mais na frente. Será que eu posso dar um salto quântico, né, um salto grande dessa melhoria e me tornar-me muito, muito evoluído numa encarnação? Será que se é possível? Né? Então, vamos ver isso aqui daqui a pouco. Jesus o diz, desculpem, amar os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam, orar por aqueles que perseguem, ele mostra a essência da perfeição. E qual que é essa perfeição que nós estamos tanto que buscar, meus irmãos? Essa perfeição eu vou alcançar através da prática de quê? Da caridade, né? Então, porque na caridade, ela vai me tornar um ser humano melhor. A caridade que eu estou falando não é aquela que eu faço por fazer e dou uma esmola, dou um dinheiro, compro um saco de arroz aqui, vou numa casa ali, entrego uma cesta básica. Não, não, não é isso. É aquela entrega realmente verdadeira, aquela desprenciosa de qualquer sentimento, daquela que você fala, opa, já estou pronto para o serviço, vamos lá. Sem olhar para quem e para quê. Simplesmente se fazer e se entregar com toda a sua força, com toda a sua fé e com toda a sua dedicação para que você possa alcançar realmente o intuito da caridade, né? Que a perfeição é a caridade, em sua mais ampla significação, porque define a prática de todas as outras virtudes. Então, eu tenho que praticar essa caridade com muito afinco, com muita dedicação, com muita amplitude, com o coração puro, com o coração aberto, com o coração livre de qualquer rancor, livre de qualquer dor. Cristo fala, né? Antes de você der a sua esmola, você vai e se reconcilia com o seu irmão para que você possa dar o seu andamento. Enquanto eu tenho um pensamento negativo, seja ele com qualquer for, por menor que seja, a sua intensidade negativa para com o irmão, né? Eu sei, bom, que não que ele quer ir embora, não, mas ele podia tomar uma tropeção e quebrar um dedo e tal, né? Gente, nós somos muito longe da nossa perfeição. Cada vez que a gente age dessa maneira,
sabe? Cada vez que eu penso dessa maneira, ou falo assim, não, pode deixar, Deus vai dar o que ele merece. Eu já falei isso uma vez lá no centro, para nós, e nós estamos praguejando, nós estamos desejando mal por outro, usando o nome de Deus ainda por cima, de tão covarde que nós somos. Eu não tenho coragem de encarar, não, eu quero que ele se dane, quero que ele se lasque. Não, eu ponho a culpa em Deus. Não, Deus vai dar um troco nele. Pode deixar que o que é dele, Deus tá guardando. Nós fazemos isso constantemente, né? Essa covardia que a gente faz com o nosso mesmo, não com o próximo. Eu me iludo quando eu estou pensando que eu estou desejando bem, que eu estou agindo bem, e não é dessa maneira. Porque a minha queda, né, ela tem a minha queda, a minha a não o que dificulta eu atingir a minha perfeição são duas coisas: o egoísmo, né, que a gente tem, o orgulho, que são contrariedades que se contrariam, que contrapõem com a caridade. Porque enquanto o orgulho, o egoísmo é na matéria, eu penso, eu sou, eu tenho, eu mando, eu dito, né? Eu sou o melhor, né? Você é pior que eu, ou isso ou aquilo. A caridade se contrapõe a tudo isso. Eu me ponho no lugar do outro. Eu tenho que ter uma benevolência, eu tenho que ter uma caridade, eu tenho que ter uma paciência, eu tenho que colocar o meu orgulho do lado e falar assim: não, você não tem mais vezes na minha vida. É difícil, muito difícil. Mas eu tenho que fazer esse exercício constantemente para que a gente possa estar crescendo. E as características da caridade, a gente sabe mais ou menos, vamos repetindo para tentar reforçar um pouquinho mais o nosso dia a dia, que é a benevolência, a indulgência, a abnegação, o devotamento, né? Essa palavrinha devotamento tem um pouco daquela, além dessas características aqui da caridade, tem aquela perguntinha lá: será que eu posso dar um salto quântico de melhoramento, de melhorar a minha evolução espiritual? Tá? O amor ao próximo a levar a amarmos, né, os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos não significa que eu tenho colocá-lo na minha casa, dentro do meu teto, e para sentá-lo na minha mesa. Não é isso. É respeitá-lo como ser humano, respeitar o seu direito, compreender a dor que ele tem também. Porque a hora que eu julgo, que eu estou julgando, eu estou me colocando na mesma posição que ele está. E numa posição até pior, que eu ainda uso, né, ele como meu espelho. Então, a gente viu que o amor, o egoísmo e o orgulho, ele vai sempre se contrapor à caridade, tá? Então, nós temos que ter essa superioridade moral que é através que a gente fala em todas as apresentações, né? Todo mundo que passa por aqui, ou seja, no centro, na palestra, ou nas outras casas, todos nós somos unânimes em pensar, né? Por mais que eu não pratique, o que eu preciso fazer o quê? Fazer a minha reforma íntima, minha reforma moral, ver os meus defeitos, olhar no espelho, ver aonde eu preciso melhorar quanto ser humano. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer isso, eu vou me tornando um ser humano melhor. Eu vou praticando a caridade, eu vou praticando a benevolência, o amor ao próximo, né? Ao tempo de ouvir. E mais do que hoje, mais do que nunca, a gente tem que se procurar, colocar no lugar do outro para saber o tamanho da dor, para tentar saber o tamanho da dor dele. Que as dores são próprias, cada uma tem a sua dor. Mas a hora que eu julgo que a minha dor é maior que a do meu irmão, eu estou sendo egoísta. Eu estou olhando para o meu próprio umbigo e estou esquecendo do sofrimento do outro. E às vezes a minha dor é tão pequena, tão ínfima perto do outro, e eu faço dela um cavalo de batalha. Vamos procurar se nos colocarmos no lugar do outro para tentar ver a dor dele.
E aí, a gente dando sequência, né, a gente vê isso aí. O que é o homem de bem? Né? Como que ele vai me ajudar a eu atingir e ser um ser humano melhor? Atingir essa perfeição como Cristo nos falou, como que ele serve de modelo. Vejam, jamais, né, nós vamos poder ser tão perfeito quanto o Criador. Então, aqui ele fala assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade. Na sua maior pureza, ele se interroga a consciência sobre seus próprios atos, e assim mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao trem tudo o que desejara que lhe fizessem. Então, é uma frase, digamos, de autoajuda, né? Porque aqui nós somos todos assim, a gente faz isso aí de letra, né, pessoal? A gente cumpre isso aí igual fala, com a mão para trás, né? A gente sempre ajuda, a gente sempre prioriza o próximo, né? Xinga o que está na frente, não dá licença, rouba a vaga no estacionamento do outro, não dá passagem. E aí a gente ainda quer ser perfeito, sabe? A gente sai da casa de oração, né? Eu digo todas as orações, aí fecha, anda na contramão, não respeita o outro, passa dentro com o carro dentro de uma poça d'água para espirrar água no outro para ver o outro se molhar. Então, vocês vejam o quanto nós somos pequenos no nosso dia a dia, mas dentro da casa de oração a gente se reveste de uma, entre aspas, de uma carapaça, como se fôssemos bons e não somos. Não tem, nós estamos muito longe dessa bondade ainda, dessa evolução. Porque dentro da casa de oração é muito fácil ser espírita, ser evangélico, ser católico, ser protestante, seja qual for a denominação que vocês deem ou tenham, né? E aí começa uma perguntinha: você é um bom pai? Você é um bom marido? Você é um bom companheiro dentro da sua casa, dentro da sua igreja doméstica, dentro do seu centro doméstico, que é a sua casa, o seu reduto? Você respeita o seu pai, né, a sua mãe, a sua esposa, os seus animais, que a gente tanto vê os maus tratos, e fala, não é um animal qualquer, não, é criatura de Deus. Assim como as árvores, as flores, as estrelas, todo o universo, nós cremos nisso, não tem como eu negar, não tem como eu dissociar. Então, a partir do momento que eu estou tentando ver, seguir a lei do amor, que amarás o teu próximo como a ti mesmo, né, que é uma grande lei, não estou nem falando da primeira parte dela, que é a mais pesada, peguei a mais leve, né? Será que eu estou fazendo isso mesmo? Será que eu estou sendo extremamente egoísta, só tentando me amar e nem a mim eu consigo me amar? Sabe? Será que eu hoje de manhã, hoje durante o meu dia, eu não desprezei ninguém na minha arrogância, na minha prepotência de ser melhor que as outras pessoas? Será que eu fiz tudo que eu queria que fizessem para mim, para o meu próximo? Será que ninguém tem queixa de mim? Fala, puta, esse João não vale o feijão que come, né? Sabe? Será que ninguém? Eu garanto para vocês tem. Graças a Deus tem muita gente que pensa em mim. Bem ou mal, acabam pensando. Isso me faz refletir o tanto que eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar, né? E ainda, continua, o homem de bem deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece se ele se submete à vontade em todas as coisas. Nós temos que ter essa consciência que nós não temos poder sobre nada, né? Que nós somos meros, né, meios de produção dessas ações. Que tudo que nos acontece vem pelo nosso merecimento e a bondade divina, pela misericórdia divina, né? Tem as pessoas falam, ah, hoje eu estou na misericórdia de Deus, né? Transferindo um pouco a responsabilidade para Deus também, e tal, não, mas tudo bem. Mas nós temos que ter essa consciência que
eu tenho que me ajudar, eu tenho que ajudar Deus a me ajudar. Eu tenho que fazer a minha parte. Não adianta pedir uma série de coisas, né, que o Paulo colocou muito bem na apresentação dele lá, pedis obtereis, né, é, buscar e achareis, desculpem o que foi o tema, mas eu preciso fazer minha parte, eu preciso sair pelo menos para procurar. Se eu ficar sentado, não vou achar nada nunca. Eu preciso fazer, eu preciso começar a praticar para que Deus e a espiritualidade maior, né, e os nossos mentores estão aqui nos assistindo, comecem a nos ajudar também. Senão, eu vou ficar de braços cruzados, eles também vão. Porque o livre-arbítrio é meu, eu que decidi ficar parado, não foram eles. É minha decisão. E eu não posso terceirizar a minha responsabilidade depois. Tem fé no futuro, razão que coloca os bens espirituais acima de todos os bens temporais. Ou seja, por mais que a gente precise dos bens materiais para a nossa sobrevivência da nossa carne, eu tenho que colocar o devido valor a ela. Ninguém, em parte nenhuma do Evangelho, qualquer livro sagrado, qualquer Bíblia, né, vai falar que é proibido você ter dinheiro, que é proibido você ter uma casa, um carro, você ter bens. O que é proibido, o que é, entre aspas, pecado, o que é errado, é nós colocarmos esses bens acima dos bens divinos, os bens espirituais, da qual nós estamos atrás. E nós sabemos que a grande recompensa está num mundo melhor, num mundo de amor, de regeneração, num mundo mais evoluído, num mundo mais pacífico, com mais amor, que ainda nós somos muito ainda arraigados na matéria. Nós somos regidos pela matéria, pelo poder de ter, né, para não levar nada depois. E esquecemos de juntar aquelas moedinhas, né, da benevolência, que são de grandes valias, de enorme valia, né? Quando eu pratico a caridade, quando eu pratico a benevolência, quando eu ajudo de coração, eu estou adquirindo um tesouro muito grande no mundo futuro. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e elas aceitam sem murmurar. Quantas vezes a gente não está reclamando? Por que Deus? Por que você me esqueceu hoje? Você não tem, você me jogou aqui, me deixou a ver navios? Por que eu estou fazendo isso? O que eu fiz? Né? A gente brinca, deve ter jogado água salgada Santa Ceia, alguma coisa tipo assim. Mas será que a gente realmente está fazendo por merecer? Será que nós estamos realmente praticando a benevolência, o amor ao próximo, a caridade, a calma, igual Adão fala muitas vezes, né, a meditação, a introspecção? Será que nós estamos fazendo isso? Fica aí a pergunta. E aí, eu vou entrar nesse tópico, porque eu sei que aqui só tem bons espíritos, né? Então, vai ser bem rápido aqui a nossa passagem. Bem compreendido, mas sobretudo mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados a sermos expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um mesmo é o que o outro. O espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Uma vez uma pessoa perguntou, falou assim, espírita é tranquilo, no espiritismo pode tudo, pode casar, descasar, não sei o quê. Eu falei, assim, você conhece a doutrina espírita? Eu falei, não. Eu falei, como você fala uma coisa dessa? Não, porque espiritismo é espiritismo, lá tudo pode. Eu falei, não, meu amigo, eu acho que você está redondamente enganado. Eu aconselho você, pelo menos, buscar no Google, né, alguma informação, porque eu não vou tentar te explicar alguma coisa que você já tem uma mentalidade feita, mas a hora que o seu coração tocar, você vai ver que é bem diferente. E tem outra, o espiritismo é tão rígido quanto, infelizmente, essa pessoa era uma pessoa evangélica, né? É tão rígido quanto a sua doutrina, da qual eu respeito bastante. Ela falou, doutrina, não, minha religião. Eu falei, sim, a sua religião, da qual eu respeito bastante. Né? Então, no Espiritismo, nós temos uma série de regras, né, uma série de pontos que nós temos que observar e que nós somos falhos.
Ele não está escrevendo coisa nova. Ele não está pregando uma nova religião que pode isso, pode aquilo e tal, e tudinho, sabe? O que o Espiritismo nos traz e que nos deixa ainda melhor é que ele nos esclarece uma série de dúvidas que nós temos, né? Por exemplo, eu, em particularmente, eu tinha, quanto a uma série de coisas que às vezes a gente perguntava na igreja e não respondiam. Ou ainda em alguns cursos de autoajuda, algumas instituições, e que você ia perguntar alguma coisa, a pessoa falou assim, não, você não está pronto para você ter essa resposta, no módulo tal você vai ter isso. Conhecimento a conta-gota? Fé a conta-gota? Quem é um para falar se você está pronto ou não está pronto, se você tem inteligência ou não? Só você e Deus. E Deus te capacita todo dia. Se você está enfrentando um problema hoje, você estar preparado para aquele problema. Nós vemos hoje em várias situações o que acontece. As pessoas estão com uma intolerância muito grande. Então, eu não posso falar nada que contraria alguém, porque eu vou comprar uma briga muito grande. Eu não respeito o meu semelhante. Eu não respeito o ponto de vista dele. Eu não respeito a perspectiva de vida, as opções de vida que ele tem. Eu não respeito a cultura que ele tem. Eu não respeito o passado que ele tem. Eu me coloco acima de tudo e de todos, como se fosse o melhor. E com isso, com certeza, me afasta muito e muito, muito, muito de ser um bom espírita, de ser um bom cristão. Porque, acima de tudo, né, tenhamos essa consciência, por mais que digam aí na sociedade, nós somos sim cristãos, porque nós acreditamos em Cristo. E o novo, o evangelho é baseado nos ensinamentos de Cristo, tanto é que os apóstolos, o São Mateus, é evangelista. Vocês estão entendendo? Então, nós temos que ter essa percepção. Nós temos que ter essa visão de se tornar um bom espírito. Será que os meus conceitos hoje, a minha prática é condizente com a minha, desculpa, o meu discurso é condizente, é compatível com o meu discurso? A minha prática, o que eu falo, o que eu faço, é condizente com o que eu falo, ou o que eu falo, eu transformo na minha prática em exemplo concreto? Nós temos que observar isso todos os dias, para que a gente possa realmente se tornar um bom espírito, para que eu possa realmente praticar a caridade, que essa é a grande chave, essa é a grande jogada da gente ter, para a gente se tornar um ser humano um pouco melhor. Muitos, entretanto, do que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes aprende as consequências nem o alcance moral, ou, se os aprende, não os aplicam a si mesmo. Eu achei muito interessante essa frase, porque a gente, a gente acredita ali naquelas manifestações do nossos irmãos que vêm trazer uma mensagem e tal, tudinho. Mas será que a gente aplica, né? A gente vê tanta mensagem bonita, tantos dizeres, né? Tantas frases, tanta manifestação espiritual de espíritos mais evoluídos que a gente, que vem nos orientar, que nos cuida com muito carinho, com muito amor, tem um zelo muito grande, tem um apreço muito grande pela gente. Nossos próprios, daqueles médicos que têm essa incorporação, né? Pelos médicos que têm outros tipos de mediunidade, será que a gente aplica, né? E será que a gente tenta aprender um pouquinho com aquilo que aquele médium, que aquele mentor naquele dia trabalhou com a gente? Será que eu tenho essa percepção, essa humildade de chegar em casa depois e tentar ver, relembrar alguma coisa que possa, porque sempre fica alguma coisa marcada na nossa vida. Sempre fica alguma coisinha marcada para a gente poder estar melhorando. E ainda ele ali, é falta de clareza da doutrina? Eu falo, não.
pois ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza e da sua essência, desculpe, que possam dar falsas interpretações. A clareza e da sua essência mesmo de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo, né? Essa outra coisa, esse outro detalhe que me deixou, me fez partir para o lado do espiritismo, me deixou encantado e me cativou. Essa transparência não tem, isso eu vou, amanhã você vai estar pronto, amanhã você pode saber, ou isso aqui não pode ser falado agora, não é o momento. Não, está tudo ali aberto, às claras, você tem acesso ao conhecimento, você tem acesso a todo. Então, as suas dúvidas vão se diluindo, elas vão se findando, e a gente vai crescendo, porque cada dúvida significa um véu que eu tenho na minha visão, no meu caminhar. E cada véu que eu vou tirando, cada cortina que eu vou desvendando, que eu vou tirando, o que acontece? Eu vou crescendo. E isso me torna um ser humano muito melhor a cada dia. Então, a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter essa percepção. Aquele que pode ser com razão qualificado de espírito verdadeiro e sincero, se acha num grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe a percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes, né? Então, cada vez que eu vou melhorando, que eu vou me tornando um ser humano melhor e, consequentemente, um espírita melhor, eu vou tendo esse adiantamento moral que a gente tanto busca. E isso a gente faz todos os dias, né? Com as nossas reflexões, com quem consegue meditar, tá, fazer a sua meditação, com o seu aquietamento da sua mente, né? Ah, eu não consigo fazer. De repente, sai para passear, vai num lugar, aprecia o parque, né? Aprecia a natureza, deixa o celular desligado. Nós não somos conectados com o celular, nós não somos grudados. Ele que nos tem, ele que tem que nos servir, e não nós servimos ao celular. Vocês, a maioria de vocês sabe, né, que eu tenho o hábito de correr um pouquinho, né? Alguns falam que eu sou louco, tal, mas é gostoso, né? E o que a gente vê de pessoas que tá correndo, tá ali, e tá brigando no celular, tá discutindo, tá fazendo negócio. Para, senta, faz o negócio, depois você volta a caminhar, é melhor. E assim a gente deve ser também dentro do espiritismo. Faça o seu melhor, dê atenção, se desconecte do mundo terreno e tente se conectar com o mundo interior seu. E aí você vai descobrir o tanto das suas potencialidades, do tanto que você é grande, do tanto que você é belo, e o tanto que você é capaz de fazer muita coisa. Mas você tem que se voltar para dentro. Não é egoísmo isso. Se você está mergulhando no seu próprio interior, daquilo que você tem de melhor. E aí, a hora que você consegue melhorar e fazer essa introspecção, descobrir o tanto que você é bom, o tanto que você é capaz, muitas das mazelas, muitas das dores que você tem hoje, praticamente se dissipam. A hora que você olha um pássaro, você vê ele cantando de manhã, que acorda cedo, vê um sabiá cantando, vê o sol, vê as araras onde tem árvore, vê uma maritaca fazendo um barulho, a algazarra dela no amanhecer, no alvorecer, você é um outro som. É um som que te conecta com o seu Criador. E ele não te cobra nada por essa sinfonia que você tem de manhã. Então, essas belezas, né? Por exemplo, um pôr do sol. Ontem fui dar uma corrida no final da tarde e foi um lugar onde eu pude observar. Eu parei a minha corrida e eu contemplei o sol um pouco. Isso é muito bom, gente. Aqueles 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, simplesmente você fica ali contemplando aquele lindo espetáculo,
te traz, olha, uma paz interna muito grande. E nós precisamos ter essa paz interior para a gente poder ser um ser humano melhor, ser um espírita melhor. Porque aí, olha que eu estou melhorando, eu consigo me entregar de uma forma integral no trabalho que eu estou realizando, seja incorporando, seja atendendo, sabe, seja é, fazendo qualquer trabalho dentro da casa espírita. Todos os trabalhos são bem-vindos, todos os trabalhos são iguais. Se me permitem, né, uma, uma historinha rápida. Um médium num determinado centro, ele passou a vida inteira, né, ali na portaria, atendendo as pessoas, recebendo as pessoas. E eu conheci uma pessoa que era dessa maneira. Hoje ela já está com uma certa idade, não frequenta mais o centro, mas ela fazia. Ela levantava, e esse médium fazia isso, e essa pessoa também fazia. Cada pessoa que chegava, ela pegava, abraçava as pessoas, né? E esse médium também fazia a mesma situação. E observando essa mulher no dia fazendo isso aí, eu pude ver como que as pessoas reagem diferente. Na nossa casa, a gente tem uma pessoa que faz isso aí também, sabe? Se vocês me permitem, eu gostaria de poder fazer isso aí com o coração desprendido, porque é muito legal você ver a reação. Tem pessoa que repugna, outras abraçam, sabe, trocam, mas é um abraço verdadeiro, um abraço puro, né? Um abraço que realmente conforta e acalenta e recebe o nosso irmão. Bem, aí um médium que se julgava melhor que os outros, né, conversando com o mentor da casa que estava fazendo, que ele trabalhava e tal, ele falou assim, por que aquele irmão nunca vem trabalhar aqui com a gente e tal, que está lá só atendendo as pessoas, pipipi e tal? Ou seja, argumentou lá com a espiritualidade, né, com o mentor da casa, e ele falou assim, meu irmão, eu estou só sintetizando, né? Quando a pessoa chega aqui, que ela é recebida por aquele abraço, ela já poderia ir embora dali direto, porque aquele abraço é totalmente limpo, é totalmente cheio de amor, é cheio de amor, de caridade, de acolhimento. Então, ele entra aqui para receber o passe, o doente, só para cumprir, assim, só para cumprir o que ele veio fazer aqui, porque ele já foi tratado da hora que ele recebeu aquele abraço daquele irmão. Então, aquele irmão tem uma força tão grande quanto qualquer outro médico aqui dentro, e sem incorporar nada, só abraçando, conversando normal, porque a mediunidade dele, o trabalho dele, estava naquele trabalho ali de doar aquela energia, doar aquele carinho, e o detalhe, ele ia para casa totalmente recomposto, sem deixar, porque a energia que ele doava era do coração, era a energia do amor. E isso vai nos tornando, quando a gente faz esse trabalho, quando a gente faz essa dedicação, nos torna um espírita melhor, nos torna um ser humano melhor. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve os sons. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que se emprega para domar as suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, o outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre consegue, se tem firme a vontade. Então, é uma frase muito forte, né, que a gente tem. Será que nós estamos empregando hoje todos os nossos recursos para dominar as nossas más inclinações, nossos maus pensamentos? Ou se ele vem, eu dou um jeito de anulá-lo? Será que nós somos hoje? Será que o nosso horizonte é amplo, ou eu estou olhando o retrovisor do vidro traseiro do carro, que é limitado, e estou deixando o para-brisa, que é aquele horizonte imenso? Onde eu estou olhando? Nos retrovisores, que tem um mundinho pequeno, ou eu estou olhando para frente,
buscando um horizonte melhor. E antes da gratidão, aí fica aquela pergunta: vocês acham que é possível dar um salto quântico, né, um salto de melhoria muito grande? Eu respondo para vocês que sim. Porque se formos pegarmos, a hora que a gente pega o Evangelho, né, por exemplo, Maria Magdala, né, ela pegou, era tida como uma prostituta, uma mulher do mundo, uma mulher vulgar, e ela abriu mão de tudo, ela se entregou a Cristo, né, seguiu o Criador, acompanhou, ela mudou totalmente seu modo de vida, o seu modo de pensamento, assim como Saulo, né, que depois se tornou Paulo. E outros tantos que a gente tem no Evangelho, e na atualidade, quantos médios, né, que a gente passa no anonimato, que se abrem mão de tudo da sua vida material, e se dedicam totalmente ao próximo. Irmão Dulce, Madre Teresa de Calcutá, próprio Gandhi, Chico Xavier, quantos papas também que realmente eram devotados, né, e entregue ao seu rebanho, na qual lhe foi conferido a ser o guardião. Quantos irmãos que não estão nesse mundo, né, igual falou o peão, né, nesse mundão de meu Deus, aí pregando a caridade, fazendo o bem, se preocupando, ajudando alguém. Será que eu, pelo menos, eu tenho, no final do dia, coragem de ajudar alguém, a não ser, nem que seja para atravessar uma rua? Bom, meus irmãos, espero que eu tenha contribuído, né, para mim foi de grande valia. Gratidão pela atenção de vocês. João, obrigado. Só para complementar, eu acho sim que se a gente ressignifica a nossa vida, faz a nossa reforma íntima e passa a trabalhar mais em prol dos outros do que a nós mesmos, acredito que a gente tem sim um salto quântico. E quando a gente se propõe a isso, a própria espiritualidade nos ajuda nesse processo. Meus irmãos, se mais alguém quiser colaborar com alguma informação, alguma pergunta para o João, ele está disponível aqui. Pessoal, não se esqueçam que isso aqui não é um monólogo, né? Pelo amor de Deus, vamos falar alguma coisa. Pode falar, Paulo. Boa noite a todos, boa noite, João. Como sempre, um maravilhoso capítulo, muito bem apresentado, João, agradeço você. É sempre bom a gente lembrar essa questão da perfeição, né? Eu vou fazer uma brincadeira que não me leva em mal, mas salto quântico talvez não seja uma boa comparação, porque no salto quântico, o elétron, ele salta, mas depois ele volta para a posição dele. Mas, assim, eu estava lembrando que Sede Perfeitos, tem uma passagem do Evangelho que eu acho muito interessante. Apesar de Jesus falou isso, né, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, e o Kardec comentou muito bem que isso daí era uma figuração para que nós tivéssemos